pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre o mercado de Forex. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante e, atenção, veja essa aula até o final. Não pule esse módulo, não pule essa aula, que ela é muito importante, que no final dela eu vou te dar algumas instruções para que você fique muito seguro nas suas operações. Essa aula que nós vamos falar hoje é a respeito assim, Willy, qual o valor ideal para iniciar no mercado de Forex? É uma pergunta interessante, não é mesmo? Porque às vezes você escuta de várias pessoas assim, olha, você pode começar com $1, você pode começar com $100, pode começar com $10 mil. Bom, depois que eu iniciei no mercado de Forex, e eu tive ganhos e perdas no mercado de Forex, eu iniciei aquela minha conta que todo mundo conhece, que mais pra frente vocês vão ver o resultado dela, tá? Eu iniciei uma conta com $1.000 e eu consegui fazer ela depois de 3 anos se transformar em $120 mil de lucro. Bom, Willy, então isso quer dizer que você está dizendo que eu tenho que iniciar com $1.000? O ideal seria você iniciar com $1.000. Por quê? Porque assim, ó, $1.000 é uma conta de referência para você, para que você veja um resultado bom. Como assim, William, um resultado bom? Bom, vamos pensar assim na rentabilidade do Forex, uma rentabilidade que seja realmente saudável e segura para você trabalhar. Existem algumas pessoas que falam assim, não se iluda, quero deixar bem, preste bem atenção nisso também. Existem algumas pessoas que falam assim, você pode fazer 100% no Forex, 200, 300, 30, 40, mas para você que quer ser um profissional, um trader profissional, pense numa rentabilidade entre 5% a 10% ao mês, que está ótimo. Está ótimo mesmo, nada melhor do que isso, que se você vai ver isso em questão de anos, o tamanho que a sua conta vai ficar. Então assim, quando eu iniciei a minha conta com $1.000, virei $120 mil, levou 3 anos para que eu pudesse ter esse lucro. Não fiz nenhuma retirada durante esse tempo e eu deixei que os juros compostos trabalhassem a meu favor. Então quando você tem uma conta de $1.000, o que acontece? Pense numa rentabilidade assim de, vamos dizer, 10%, certo? Então você vai ter uma rentabilidade de mais ou menos de $100 por mês, que corresponde mais ou menos hoje, a cotação do dólar de hoje, uns R$542 de lucro, né? Então, se você aplicou 5.400, 542 é uma boa rentabilidade. William, mas eu não tenho $100 mil para iniciar no Forex, eu tenho menos, eu posso operar com menos? Pode, desde que você siga todas as regras que eu vou ensinar para você nesse treinamento, você pode operar com $100. A grande questão também é que muitas pessoas pensam assim, William, eu tendo mais dinheiro, eu vou ter mais rentabilidade e mais sucesso. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa imagina que ela tem que ter muito dinheiro para iniciar no Forex, mas eu vejo pessoas que iniciaram com uma quantia grande, um valor grande no mercado, só que elas não tinham treinamento, elas não tinham consistência, elas não sabiam o que estavam fazendo, e não adianta você ter $1 milhão e não sabe o que está fazendo. Concorda comigo? Então, primeiro você precisa ter um norte, saber o que você está fazendo, aí sim, talvez você possa ter $1 milhão e operar no mercado de Forex com segurança. Vou fazer uma comparação para você aqui. Digamos que em 2012, tivesse uma pessoa que me oferecesse $1 milhão e me oferecesse o método que eu tenho hoje. Provavelmente, naquela época, eu escolheria $1 milhão, porque era $1 milhão, né? Ninguém é hipócrita para pensar, não, eu não vou aceitar $1 milhão. Mas, com a mente que eu tenho hoje, com o resultado que eu sei que o método me dá, e se eu soubesse disso lá naquela época, provavelmente eu escolheria o método. Por quê? Porque não adianta eu ter $1 milhão, se eu tivesse $1 milhão naquela época, eu tenho certeza absoluta que eu teria perdido esse $1 milhão. E isso acontece todos os dias. Eu vejo pessoas todos os dias perdendo o seu dinheiro porque não tem o conhecimento, não sabe o que estão fazendo, só tem dinheiro, né? Então o dinheiro em si não é referência para você ser bem sucedido. Naquela época, então, talvez eu aceitaria $1 milhão, porque $1 milhão é $1 milhão, mas se eu soubesse que essa mesma pessoa falou, você tem isso aqui, $1 milhão e o seu método. O método que vai te dar resultados maiores e vai fazer com que você tenha consistência no mercado. Aí eu escolheria o método. Hoje eu penso assim, né? As pessoas em geral, o que acontece? Elas veem mais o dinheiro do que o método, a consistência. Então eu falo, não, eu tenho dinheiro, eu posso operar, eu posso perder, me dá o luxo de perder. Já vi pessoas perderem milhões. Milhões, é isso mesmo. Já vi uma pessoa perder $2 milhões praticamente num dia. Por quê? Porque ela não seguiu o método. Ela só tinha dinheiro. E ela imaginou que o dinheiro era o suficiente para ela ter
um sucesso ou rentabilidade no mercado financeiro. Então, o importante para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: mais dinheiro não é garantia de sucesso. Não, jamais isso vai acontecer. O dinheiro simplesmente vai fazer com que você se sinta mais confortável e às vezes isso vai fazer com que você perca seu dinheiro. A grande questão também, que você é assim, William, mas espera aí, então eu não tenho mais dinheiro, eu só tenho $100 para iniciar no Forex. Só que tem uma corretora, William, que me ofereceu o dobro. Eu coloco 100, ele me dá mais 100, eu coloco 1.000, ele me dá mais 1.000. O que eu faço? Não é bom eu ter já 2.000? Espera aí, o dinheiro não é seu, né? Esse bônus é real? Ele vai te dar uma rentabilidade maior? Ele vai garantir seu nível de margem? Porque existem muitas pegadinhas no meio do caminho. Então, às vezes até a tua própria mente vai imaginar que você tem, digamos, $200. Mas você não tem, você só tem $100. Até somente os $100. Ou você tem uma conta de 1.000, eles te dão mais 1.000, você fala, eu tenho 2.000. Não, você não tem 2.000. Porque quando você recebe um limite do banco, né, e o banco te dá um limite de R$5.000, você não pode dizer, eu tenho R$5.000. Não, você não tem R$5.000. Você tem um limite, um empréstimo que se você fizer, você vai ter que pagar. Com corretor é a mesma coisa. Então essa questão de bônus para você aumentar seu capital, aumentar seu poder de operação, não existe. Tome muito cuidado sobre essa questão de aceitar bônus de corretora. O ideal para você, como eu fazia nas minhas contas, é fazer aporte. Como assim, William? Pensa assim, você não tem uns $1.000 para iniciar, você tem $100. Mas todo mês sobra, digamos, na sua conta, William, todo mês eu consigo sobrar na minha conta, assim, eu pagando luz, água, aluguel, compra, tudo que eu tenho, me sobra $20. Então, por que não pegar esse dinheiro que está sobrando e fazer aportes? Era isso que eu fazia nas minhas contas, eu fazia aporte, quando sobrava um dinheiro eu ia lá e fazia um aporte. Sobrava mais um pouquinho e fazia aporte. Eu vendi um carro lá meu lá, eu comprei um mais velhinho lá e eu fazia aporte. Então, perceba que isso é importante você fazer aportes quando você inicia uma conta pequena, para que você vai, então, com o seu dinheiro, não com bônus de corretora, realmente fazer as suas operações baseado no que você tem e não no que você não tem. Então, faça aportes, nem que seja pequeno, $5, $10, isso vai fazer, é como se fosse uma poupança para você também, né? Então, você vai aumentando seu capital sem perceber, além do que o seu investimento é em dólar e é uma moeda segura, né? O dólar, independente do que aconteça com o país que você está, o dólar sempre vai estar valorizado. Eu quero a atenção de vocês, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Isso é muito importante para você e também para o seu sucesso no mercado de Forex. Sabe o que eu tenho percebido durante todo esse meu tempo que eu opero no mercado de Forex? Que de fato assim, o Forex chega a brilhar os olhos da gente, não é verdade? Quando você vê aquela rentabilidade, você vê os lucros, você vê um lucro rápido, então chega a brilhar nos olhos. Conheço muita gente que perdeu a vida. Conheço muita gente que perdeu tudo que tem. Por quê? Porque elas fizeram a coisa errada. Elas iniciaram errado no mercado de Forex. Como assim, William, iniciar errado no mercado de Forex? Bom, lembra que eu falei para você assim no começo? Com quanto eu posso iniciar? Qual o valor ideal para iniciar no mercado de Forex? O valor ideal para você iniciar no Forex é o valor que você tem, que é seu. Não é de ninguém, não é do banco, não é de empréstimo. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente, sabe o que acontece? E não é uma, duas ou três vezes, já vi várias vezes. A pessoa fica tão empolgada com o Forex que a primeira coisa ela faz assim, ela pensa assim, peraí, eu fiz 10% no Forex e o gerente do meu banco me ofereceu um empréstimo de R$10.000 a 1,8. Eu penso assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou emprestar do banco a 1,8, eu faço 10, pago o banco e sobra 7 ponto alguma coisa para mim, 7,2? Isso, né? 7,2. E se eu continuar nesse ritmo, eu vou pagando o empréstimo o mais rápido possível e daí o dinheiro é meu. Esse é o grande erro das pessoas que fracassam no Forex. Por quê? Pense na pressão que você está levando. Você fez um empréstimo e todo mês esse empréstimo vai ser descontado de você. Chova ou faça sol, esse empréstimo vai ser descontado de você. E de repente, o primeiro mês você fez 10%, ficou feliz, como todo mundo fica. No segundo mês o mercado foi contra você, está tudo negativo e você não tem como tirar o dinheiro para pagar o empréstimo. Aí você se sente pressionado e você começa a abrir
mais ordens para tentar fazer um lucro, nem que seja para pagar um empréstimo. Aí você esqueceu o primeiro pilar, esqueceu o segundo, esqueceu o terceiro, esqueceu o quarto, porque você está desesperado, porque você tem uma conta agora, você fez um compromisso com o seu banco e talvez o banco tire até sua casa muitas vezes. Então você começa a ficar desesperado e começa a perder no mercado financeiro. Casos que eu conheço de pessoas próximas que aconteceu justamente isso. A pessoa tinha tudo para ser bem sucedido na vida, no mercado financeiro. Porém, ela arriscou aquilo que ela não tinha. Ela botou dinheiro que ela não tinha, fez empréstimos em banco, teve que pagar banco e entrou num círculo vicioso. É mesmo, um círculo vicioso. Porque quando você está na pressão de tentar fazer dinheiro, você fica tão viciado ou desesperado na situação que você não consegue pensar o que você está fazendo. Já vi pessoas vendendo casa, vendendo carro, né? Fazendo empréstimos 1, 2, 3, 4, 5 empréstimos em bancos diferentes, porque elas estavam tentando sair daquele lamaçal que eles estavam, daquela situação que elas estavam. Então, assim, qual o valor ideal para iniciar? É o que você tem no seu bolso. Não conte com o dinheiro do banco, não conte com o dinheiro de empréstimo de agiota. Já vi gente emprestar dinheiro de agiota, porque o agiota estava cobrando 10%, ela falou, não, mas eu faço 30%, ou tal pessoa... Muitas vezes acontece assim, tal pessoa prometeu para mim que vai conseguir fazer 50%. Não faça isso. Essa vai ser a sua derrota já de início no Forex. Se você fizer isso já de início, sem saber o que você está fazendo, provavelmente você não vai ganhar. Então, digo com toda sinceridade para vocês, gente, inicie no Forex, inicie com calma. Por mais que você tenha um capital grande, primeiro você tem que conhecer como funciona o mercado, como é que funcionam as moedas, entender basicamente tudo sobre o mercado de Forex para depois sim, talvez você investir um pouco mais, certo? Mas assim no início, invista aquilo que você tem no seu bolso, não tudo, até que você aprenda corretamente. Não caia nessa armadilha. Muitas pessoas, infelizmente, eu canso de avisar, várias vezes eu tenho avisado, desde que eu me conheço por trader, eu sempre aviso as pessoas assim, não faça empréstimo para você operar no mercado de Forex, porque senão a pressão vai ser grande. Eu nunca... Em nenhum momento eu fiz empréstimo na minha vida. Eu trabalhei com o dinheiro que eu tinha e se eu perdesse era o dinheiro meu. Não era empréstimo de ninguém e eu não teria que dar satisfação para ninguém. Então essa é uma dica muito importante para você. Talvez você esteja falando assim, Willy, eu fiz isso. Eu emprestei dinheiro do banco. Emprestei dinheiro da agiota. Financei minha casa de novo. E agora não sei o que fazer. É complicado, né? Talvez você tenha feito isso porque você não conhecia ainda, você não sabia o que estava fazendo, não tinha alguém para te instruir da maneira correta o que você poderia ter feito. Bom, e agora, depois de estar feito, o que não adianta? Como diz minha mãe, sempre falava assim, não adianta chorar o leite derramado. Já derramou o leite, né? Já fez o empréstimo. E agora? Agora precisa do quê? De cautela. É agora que você precisa de cautela e calma para que você possa operar agora para pagar o que você pegou. Não é verdade? Agora, não tem de pensar assim, o erro das pessoas quando fazem um empréstimo, principalmente quando usam esse dinheiro para o Forex, é que eles querem fazer um rápido lucro demais para tentar se livrar do empréstimo. Já vi isso também. A pessoa emprestou dinheiro, 10 mil, falando, não, eu vou fazer 10 mil já no primeiro mês e vou me livrar desse empréstimo. Esse é o erro também, porque daí ela vai tentar, ela vai alavancar a conta dela e vai perder os 10 mil que ela fez de empréstimo e ela não tem mais 10 mil também nem para operar. Então agora precisa o quê? Cautela, e nesse treinamento eu vou ensinar você, se você já fez o empréstimo, o que você pode fazer. Duas coisas que talvez eu sugira para você. Primeiro, não invista todo o valor, certo? Digamos, se você pegou 10 mil, invista 1.000. Os outros 9 mil deixa lá separadinho no banco, alguma coisa parecida, e se precisar usar ele para pagar seu empréstimo, você tem ele sem se preocupar com Forex. À medida que você vai tendo consistência, vai ter realmente confiança naquilo que você está fazendo, aí você pode fazer os aportes. Então vai fazendo os aportes mês a mês. Ah, William, eu tive uma rentabilidade de 10% aqui, então vou fazer mais 1.000. Beleza, né? Mas a grande questão assim que eu digo para você assim, ó, não se desespere, porque depois que você fez isso, não adianta você tentar, eu vou devolver dinheiro para o banco. Bom, se o banco aceitar, talvez seria uma boa ideia, hein? Se ele aceitar, seria uma boa ideia e começa com o seu dinheiro. Talvez seria uma boa ideia. William, eu peguei o dinheiro do banco lá e agora se eu devolver, o banco talvez ele vai te cobrar juros, né? Então vai ser difícil. Mas se ele aceitar, eu devolveria. Se eu pegasse 10 mil do banco,
e eu depois, digamos assim, mas espera aí, eu tenho 1.000 para eu começar aqui minha operação. Eu não preciso desses 10.000, não é necessário. Por que eu estou pegando esses 10.000 do banco? Ah, só para ter uma banca maior, como as pessoas falam, né? Porque daí você está apostando, você está pegando dinheiro para apostar que vai dar certo, não é verdade? Outra coisa que eu percebo é o seguinte também. A pessoa fala assim, Willy, eu tenho uma reserva de dinheiro aqui que eu tenho guardado para uma reserva. O nome já diz reserva, né? Que é talvez para um remédio, para uma luz, uma água, alguma coisa que aconteça de repente. Então, geralmente todas as pessoas têm uma reserva de dinheiro. Não confunda a reserva de dinheiro com investimento. A reserva de dinheiro serve para quê? O nome já diz reserva. Se acontecer algum imprevisto no meio do caminho, que eu preciso comprar algum remédio, ou trocar um pneu de um carro, ou fazer qualquer coisa, essa é uma minha reserva. O meu investimento é outra coisa separada. E eu vejo que algumas pessoas pegam essa reserva e colocam no mercado também no Forex, e daí ficam sem reserva nenhuma. E daí, de repente, precisa de última hora algum valor de dinheiro e está lá preso no Forex, que talvez esteja com flutuante negativo, e daí você não pode fechar as ordens porque está com esse flutuante, e acaba ficando desesperado e vai tentar fazer um lucro maior ou tentar fechar suas operações negativas. Isso também não deve ser feito. Outro ponto que eu lembrei também é assim, várias pessoas ligam para mim e falam assim, William, é o seguinte, eu trabalho, tenho meu emprego, já tenho 10 anos de emprego. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim, eu tenho 10 anos de emprego e eu não aguento mais meu emprego. Só que eu estava pensando o seguinte, eu já estou aí operando no mercado há 6 meses na conta demonstrativa e estou indo muito bem. E eu estava pensando o seguinte, tentar fazer um acordo com a empresa para elas me mandarem embora e daí eu recebo esse valor e coloco tudo no Forex. O que você acha, Willy? Eu não acho uma boa ideia. Não acho uma boa ideia. Eu sempre falo para a pessoa, peraí, você tem que ter, quando você está iniciando no Forex, você tem que pensar o seguinte, você tem que ter alguma renda ou uma reserva de pelo menos 1 ano sem você precisar tirar lucro do Forex. Aí talvez sim, você possa sair do seu emprego, possa usar alguma reserva, mas você tem que sempre ter essa reserva de pelo menos 1 ano antes de você começar a fazer retirada no Forex. As pessoas estão desesperadas para sair do emprego, elas não aguentam mais ir trabalhar todo dia, não aguentam mais o patrão, não aguentam mais pegar ônibus, não aguentam mais pegar trânsito, elas estão totalmente estressadas e quando elas conhecem o Forex parece que é algo libertador para elas. Fala, meu Deus, era isso que eu queria para a minha vida. Eu vejo o pessoal que opera Forex em praia, vejo andando de carrões, vendo em mansões. É essa a vida que eu quero. Mas a realidade não é essa, tá? A realidade não é essa. Tudo existe um tempo para que você possa fazer. Inclusive, tem uma aula que eu vou falar justamente isso, a respeito desse assunto. Quanto tempo eu tenho para poder realmente viver de Forex ou ser um trader profissional? Então não se iluda assim no começo com essas informações que as pessoas dão, com esses lucros exorbitantes, com essas imagens lindas e bonitas em ilhas paradisíacas, com carrões importados, porque não é assim. Existe um caminho, existe uma regra, existe uma situação que você tem que passar a entender para depois sim, você falar, agora eu vou largar meu emprego, vou chegar para o meu patrão e falar assim, tô indo embora. Talvez isso aconteça um dia e torço para que isso aconteça um dia com você, assim como aconteceu comigo. Eu não tinha patrão, né? Mas eu falei para minhas empresas, tô indo embora, empresa, não quero mais você aqui porque você exige muito tempo de mim e eu não preciso de você mais. Então eu espero que um dia chegue você nessa situação também, e se você tem uma empresa que tem muito funcionário, se você trabalha por conta e realmente está estressado, se você tem um patrão que fica o dia inteiro te enchendo as paciências, te cobrando resultados, espero que um dia você se torne trader. Mas tenha paciência. Talvez assim, fala, William, mas é possível viver de Forex se você colocar o pé na areia e estar operando e ganhar dinheiro? É possível eu ter uma casa melhor do que a que eu tenho? Também é possível. Eu posso comprar um carro bom? Pode. Com Forex, sim, você pode. Só que exige tempo, você precisa ter paciência, porque não é assim, não é porque você comprou um curso, um treinamento, alguma coisa parecida, que amanhã você já vai chegar e xingar o patrão, certo? Existem outros casos que as pessoas falam assim, William, mas espera aí, eu não tenho emprego, eu quero que o Forex seja o meu emprego, ou seja o meu trabalho, né? Pode ser que isso seja possível? Sim, o Forex então pode ser o seu trabalho, só que você vai notar uma grande diferença entre trabalhar com Forex e trabalhar de empregado para os outros. O que eu quero é que as pessoas tenham a liberdade de poder escolher o horário para trabalhar, a liberdade de estar em qualquer lugar que elas queiram,
desde que elas saibam o que estão fazendo. Infelizmente, por motivo que muitas pessoas trazem sonhos que não existem para as pessoas, em certo sentido, sonhos que são rápidos, imediatos, isso não acontece. Seus sonhos podem ser realizados? Sim, mas quanto tempo? Vai depender de você. Vai depender da sua consistência, da maneira que você está operando o mercado e como você está encarando o seu investimento. Se você encara o seu investimento como algo que realmente vai te proporcionar coisas boas, é assim que ele vai fazer. Então, trate o seu investimento, trate esse treinamento, aprenda muito antes de você tomar uma decisão na sua vida de ser trader. Isso é muito importante, que lá no futuro, talvez depois que você fizer esse treinamento, você vai ver lá na frente, talvez depois de um ano, o resultado que deu você aprender da maneira correta. Então, antes de finalizar essa aula, eu queria falar de um assunto lá no começo que eu falei com quanto eu devo iniciar no Forex. Eu tinha falado $1.000, né, o ideal, às vezes as pessoas começam com 100, mas a pessoa fala, William, mas eu tenho $10.000 para iniciar. Posso iniciar com $10.000? Não. Te aconselho a você não iniciar com $10.000, a não ser que você já saiba o que você está fazendo. Caso você esteja agora aprendendo esse treinamento, não começou ainda o treinamento, está em conta demonstrativa, espere, né? Coloque $1.000. Se você tem 10 mil, coloque $1.000. William, eu tenho 100 mil, coloca 1.000. Entendeu? William, eu tenho 1 milhão, coloca 1.000. Sabe por quê? Primeiro você precisa entender como funciona o mercado. Primeiro você precisa saber o que você está fazendo. Porque se acontecer alguma coisa, se você perdeu alguma aula ou você fez alguma coisa errada, fugiu da estratégia, o que você vai perder é o que você colocou, é os seus $1.000, certo? Agora, se você botar 1 milhão, já vi pessoas acontecer isso, de ter muito dinheiro e ela não sabia o que estava fazendo, e eu abri uma operação de 50.0 e não sabia o que estava fazendo. 50.0 nem conta de 1 milhão não aguenta, tá? Então, não se iluda que a pessoa acabou perdendo dinheiro. Então, a grande questão é o seguinte, independente se você tem 1 milhão, se você tem 10 milhões, comece pequeno, comece com $1.000. Se você não tem $1.000, comece com $100, certo? Mas esse é o valor ideal para quem está iniciando Forex, para que você tenha segurança. Espero que você tenha entendido bem esse assunto, tá? Não fuja dessas regras, que é importante para o seu sucesso no Forex, tá bom? Então não fuja dessas regras, vai ser importante para você. E lá na frente você vai me agradecer por ter escutado essa aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima.